Ele é advogado, jornalista e técnico em administração. Atualmente é diretor de Relações Institucionais do Procon de São Paulo. Já foi vereador, deputado estadual e candidato à Prefeitura de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, por 2 vezes. Aqui com a gente o Marcelo Gonçalves no programa Memórias do Poder Legislativo de hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Primeiro eu queria te perguntar sobre esse caminho inverso. Geralmente as pessoas nascem no interior e vêm para a capital depois para trabalhar. Você nasceu em São Paulo, foi para o interior, agora está aqui, mas fez um pouco do caminho inverso, né? É verdade. Antigamente era muito comum o pessoal sair do interior para vir trabalhar na capital. Porque aqui era o local de grande campo de trabalho, não é? E foi isso que aconteceu com meu pai, exatamente isso. Meu pai ainda não era casado com a minha mãe, né? Ele veio para São Paulo e ficou noivo quando ele veio para garantir, né, que eu vou me ausentar daqui, mas já estou noivo. Ele veio para São Paulo e trabalhava aqui, ficou 10 anos em São Paulo. E nesse período ele casou-se com a minha mãe e veio para São Paulo. A minha mãe também. Aí que eu nasci no Mandaqui, Alto de Santana, e morei aqui até os 3 anos de idade aproximadamente. Aí minha mãe queria voltar para o interior, meu pai fez a vontade dela, evidentemente era ela que era a grande autoridade, né? Voltou para São José do Rio Preto. Os dois eram nascidos lá. E, enfim, acabei voltando para o interior, voltando não, eu fui pela primeira vez, mas eles voltaram para o interior. E eu me criei, me fiz como cidadão, como profissional, e, enfim, a minha vida toda foi vivida em São José do Rio Preto, só lá. É uma ótima cidade para se viver, Sem dúvida, né? é uma das cidades de grande padrão, alto padrão de vida, de qualidade de vida, e uma cidade fantástica. Eu tenho 2 amores de cidade, São Paulo e Rio Preto. Eu gosto muito de São Paulo. E gosto muito de Rio Preto. Então, como a Dona Flor tinha 2 maridos, eu tenho 2 amores, que são essas 2 cidades maravilhosas. E aí, como é que foi a sua formação? Você me contou nos bastidores que começou a trabalhar bem cedo, né? Eu comecei a trabalhar, quando era bem criança, né, a gente tinha essa mania no interior, juntava uns amigos lá, vizinhos e tal, e as pessoas davam vassoura para vender na rua. Eu vendia vassoura na rua, olha, com 8 anos. Foi o primeiro emprego? 7 anos de idade eu tinha, né? Novo, 7, 8 anos. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu era coroinha no Colégio Santo André, que é um colégio em São José do Rio Preto. E tinha a madre superiora, que era responsável pelo colégio. Eu pedi para ela uma carta de apresentação para mim procurar trabalho, com 11 anos de idade. Fui procurar emprego. E um dos lugares que eu fui procurar, todo mundo falava, você tem 11 anos, não tem 12, porque antigamente era diferente de hoje. Antes a gente poderia trabalhar a partir dos 12 anos de idade. E com essa carta eu fui até o Sindicato dos Bancários. Na época o Heriberto Manuel Reino, que tem até o nome no aeroporto lá, era um grande líder bancário. Ele pegou a carta na mão, lia, olhava para mim e falava, mas você é muito novo, não tem 12 anos, eu não posso te registrar, aqui é um sindicato, fica mal eu te contratar, né? Aí ele, mas eu gostei de você. Ele procurava lá os outros diretores que estavam no sindicato para perguntar o que ele fazia. No fim ele falou, olha, eu vou fazer uma proposta para você, se você aceitar, eu vou te contratar e quando você fizer 12 anos eu te registro. Você aceita? Eu falei, aceito. Então, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, com 12 ele me registrou, e eu fiz uma carreira até no sindicalismo, porque com 16 anos eu entrei no rádio, e eu já entrei no sindicato dos radialistas, participei da conquista da nossa regulamentação da profissão dos trabalhadores em rádio e televisão no estado de São Paulo, e fiquei vinculado ao sindicato, depois fundei uma delegacia regional, fui presidente, fundei outros sindicatos, e aí eu comecei minha vida, foi uma escola para mim quando eu entrei no Sindicato dos Bancários a primeira vez, né? Então, e foi uma coisa que fez parte da minha vida depois, né? Até da vida pública. Na rádio, quando você entrou aos 16 anos, qual era a função? Já era um radialista, já era um locutor? A professora de canto orfeônico, que não existe mais, né? Da escola, né? Ela, você tem uma voz bonita, por que você não vai fazer rádio e tal, ser radialista? Ela ficou falando tanto para mim
que eu fui atrás das emissoras, fiz teste em várias emissoras. Uma emissora naquela época tinha aquela divisão de emissora que tinha uma programação classe A, né, que era estilo Excelsior, Rádio Mundial. Ele falava, mas a tua voz é para uma rádio dessa, né, uma rádio dirigida a um outro público. Era tudo AM, né? O FM de antigamente era essas emissoras, né? Excelsior, que hoje é a CBN, que inclusive vinha trabalhar recentemente lá. E aí acabei fazendo um teste, né? Uma emissora, chamava-se Rádio Piratininga. Entre outras que eu fiz. Aí ele falou, olha, mas o teu estilo não é o estilo da rádio, né? Você tem que fazer rádio de outro padrão e tal. Aí eu fui na Rádio Independência, que foi uma rádio muito forte em Rio Preto, né? Tinham grandes profissionais, inclusive profissionais que hoje estão da televisão brasileira, como a Mauri Júnior, trabalhamos juntos, o J. Ávila, que estava saindo de Rio Preto para vir para São Paulo, que depois virou um grande empresário no esporte, né? Mas foi um grande profissional também, e vários profissionais de Rio Preto que tinham saído de Rio Preto. Aliás, o interior era o celeiro dos grandes profissionais de São Paulo. Foi assim no futebol e era assim também no rádio, na televisão, no jornalismo. Tivemos grandes jornalistas da mídia impressa aqui em São Paulo, né? De Rio Preto. Então, a partir dali, eu fui trilhando a minha vida profissional como locutor e fiz tudo no rádio, que você imaginar, tudo, todas as funções. E televisão também. A única coisa que no rádio eu não segui foi narrar futebol, mas na televisão também fui narrar. Eu fiz jornalismo na televisão como redator, no rádio, mais na televisão. Depois apresentador de telejornal, de programa de auditório. Era muito comum, né? Tudo, fazia programa tudo. De auditório. Fazia tudo reportagem. Teve uma época que a Record estava numa situação meio difícil, né? Antes de ser vendida para o grupo que hoje detém a emissora, era do Paulo Machado de Carvalho e do Silvio Santos, os dois grupos que eram donos da Record. Teve uma crise, né, no momento natural, né, que a emissora estava passando, eles demitiram todo mundo do jornalismo. Aí me pediram o seguinte, olha, se você mantiver aqui o Jornal Regional, senão nós vamos cortar. Você dá conta disso, aí daqui uns 2, 3 meses, a hora que melhorar um pouco a situação, a gente recontrata todo mundo. Eu, para não tirar do ar, aceitei. Eu ia para a rua fazer matéria. Chegava no estúdio, editava. E depois redigia e apresentava. Eu fiz todas as funções, mas fiz por uma causa de que era para voltar ao campo de trabalho para os demais companheiros. Foram momentos E eles voltaram? muito importantes. Voltaram. Voltaram. Né? Foram aos poucos voltando, depois de uns 3, 4 meses. Valeu a pena a maioria o esforço. voltou. A maioria voltou. Valeu a pena o esforço, então. Valeu a pena o esforço. Foram momentos que eu tive na minha carreira que foram marcantes também. Em rádio, o senhor passou por várias rádios de Rio Preto também. De Rio Preto, eu acho que quase todas, né? Mas eu fiquei muito tempo em cada uma. É que eu sou velho na estrada aí, né? Tem experiência, né? Então, eu passei por quase todas. A Rádio Piratininga foi a primeira que me registrou. Eu estava na Rádio Independência, com 16 anos ainda, né? Só que eu trabalhava num outro lugar, porque eles não tinham me registrado, nem nada, né? Trabalhava numa empresa durante o dia e à noite eu fazia um programa. Aí fui, durante uns 4 ou 5 meses, trabalhando nesses dois lugares. E quando eu completei 17 anos, a Rádio Piratininga me ouviu na Independência e falou, vem aqui que nós vamos te registrar, vamos te pagar mais, que não sei o que. Eu lá estava ganhando pouco, mas você vai ter que deixar o teu serviço. Aí eu fui, me deram um programa de 4 horas de duração, das 8 ao meio-dia. Era uma briga pela audiência terrível. E nós tínhamos na época o Omar Cardoso, que era imbatível, era concorrente da emissora. Falou, olha, nós precisamos ganhar a audiência do Omar Cardoso. O Omar Cardoso tinha um programa que chamava Bom Dia, mas Bom Dia Mesmo. Todos os rádios do Brasil que ele trabalhava em rede, né? Ele era o líder de audiência na cidade. Naquela época, a audiência de rádio era oferida realmente pelo Ibope, né? Então havia uma disputa muito grande. E eu fui o concorrente do Omar Cardoso. Eu entrei na emissora que ia concorrer com ele, com a missão de ganhar do Omar Cardoso. E eu começando ainda. Competindo no mesmo horário. Competindo com o Omar Cardoso. E durante um ano eu consegui ganhar a audiência do Omar Cardoso, que era um fenômeno de audiência. Aí começou a minha ascensão no rádio, foi naquele período.
E era na Rádio Piratininga, que hoje lá é a Rádio Jovem Pan, em São José do Rio Preto. A Jovem Pan é a dona da emissora que transmite a programação da Jovem Pan. Depois, aí a Independência, que é onde eu havia começado, né, mas não era registrado, ainda tinha outro trabalho, me fez uma proposta e eu fui para a Independência, trabalhei muitos anos na Independência, depois passei por uma outra emissora que eu tive uma proposta para dirigir o departamento de esportes e tal, era uma boa proposta, eu fui para lá e trabalhei, nessa época eu também fui para TV Record. Eu recebi uma proposta. Que também ficou um bom tempo, né, Marcelo? Eu fiquei na televisão 14 anos. Trabalhei na época do Grupo Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho. E depois ainda trabalhei um bom tempo no período da igreja. Na TV... Que a igreja, que eu digo que era o pessoal que havia assumido a emissora, né? Na TV, você ficou mais tempo trabalhando com esporte? Não, fiz tudo na TV. Tudo que você imaginar. Até uma coisa que foi inédita, que a gente, TV do interior, porque nós só tínhamos 2 geradoras no interior. A TV de Bauru, que pertencia à Globo, que depois foi TV Noroeste, né? E a TV Rio Preto, que se transformou em TV Record, quando a Record comprou. Então foram as 2 geradoras, primeiras geradoras do interior. A primeira foi a de Bauru, que é a TV Globo, que você inclusive trabalhou, que tinha geradora em Rio Preto também, posteriormente. Mas a de Rio Preto, a TV Rio Preto, de Rio Preto, que hoje é a TV Record, foi a segunda geradora do interior e a maior, que abrangia a maior área de atuação, que pegava mais do que a TV de Bauru, a TV Globo de Bauru. Então eu trabalhei durante 14 anos lá. Marcelo, e quando se deu o direito na sua vida? O direito foi logo que eu me formei, né? Eu ainda novo, né? Eu me formei em 2º grau, né? Que hoje é 2º grau, né? Antigamente era o chamado colegial. Colegial. Tal. Eu fiz até o técnico de administração junto com o colegial na época. Fiz 2 cursos ao mesmo tempo. E aí eu escolhi o direito. Eu não sei porquê, eu sei que... Eu acho que tinha alguma relação também com jornalismo, né? Que eu estava começando no jornalismo, porque quando eu comecei no rádio eu fazia reportagem, né? Tive até uma das primeiras entrevistas minhas foi com o Pelé, mas eu né? fazia estúdio e também comecei a transformar. Foi muito interessante. A do Pelé foi até interessante a entrevista que eu fiz com ele. Conta um pouquinho pra gente. Então daí eu escolhi o direito, porque eu sempre eu gostava do direito. E tem muito a ver, eu acho que ajudou muito também a minha condição de jornalista e também de direito, né? Eu me formei advogado, tenho OAB, mas advoguei pouco, porque aí outras coisas na minha vida, eu não quis largar do jornalismo nunca. E depois também tive cargos públicos que concorreram com a atividade do direito, né? Então eu optei por ficar no jornalismo e os cargos que eu assumi durante aquele período. Agora, sobre Pelé. Exatamente, eu ia voltar nessa pergunta. O Pelé foi um caso interessante. Hoje a gente vê alguns jogadores que não podem nem pensar em comparar com o Pelé e tem atitudes e comportamentos totalmente diferentes dele, né? Ele era o rei do futebol. Pelé, não precisa nem falar do Pelé, né? O Pelé, que é essa figura, esse mito todo, eu cheguei na rádio e falei, hoje o Santos joga com o América. Foi a última vez que o Pelé jogou em Rio Preto, né? Foi naquele ano, em 73, ele estava encerrando a carreira dele. Foi o último ano que ele jogou no Santos, acho que, se eu não me engano, ele foi até 73, 74, foi aquele período que ele estava se encerrando, e foi a última vez que ele jogou em Rio Preto. Eu entrei nos vestiários, o Pelé não tinha chegado, era cedo ainda, né? Eu entrei pelo campo, já era repórter, né? Com um gravador do tamanho de uma caixa de sapato, aqueles gravadores antigos. Né? Debaixo do braço. Entrei no vestiário e não tinha ninguém no vestiário. Estava lá sozinho, porque eu entrei por dentro do campo, né? E um diretor do Santos falou assim, olha, moleque, a hora que ele entrou para fiscalizar se estava tudo certo no vestiário, porque o Santos vinha chegando, né? Falou, moleque, some daqui que senão eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, eu quero só fazer uma entrevista. Ele falou, não, Pelé não vai dar entrevista não. Tal. Enquanto ele estava discutindo comigo, o Santos começou a chegar e ele precisou sair para ajudar a colocar o Santos dentro do vestiário, porque era aquele tumulto, né? E o Pelé era o primeiro que entrava, né? Senão os outros jogadores não conseguiam chegar, né?
A hora que eu tô ali, eu peguei e escondi atrás da porta, assim, né? Que dá acesso ao vestiário, ao campo. E o Pelé entrou quase caindo no chão, porque espremeram ele a hora que ele entrou na porta, né? Desequilibrado. Falei, Pelé, eu quero fazer uma entrevista com você. Ele me pegou pro braço, abriu a porta do banheiro, me jogou dentro do banheiro, entrou no banheiro e falou, pode fazer. Eu liguei o gravador e fiz a entrevista com o Pelé. Ele fez isso porque o diretor não ia deixar ele dar entrevista. Então ele sabia. Olha o que ele fez para dar entrevista. Um moleque, uma criança quase, né? Quantos anos você tinha? 16. 16 anos. Aí o Pelé fez tudo isso para contrariar a orientação do próprio diretor, né? Para não dar entrevista só quando entrasse em campo, para dar para um garoto, praticamente, né? Com um gravador. O que significava para ele, né? Na vida profissional dele? Nada, né? Mas na sua? Para mim foi meu grande furo, porque ele só foi dar entrevista 1h30 depois, quando entrou em campo. Eu furei as rádios de São Paulo, né? Eu peguei o gravador, coloquei debaixo do braço, descia a rua que dá acesso ao Estádio do América, que desce até uma avenida que chama Alberto Andaló, que você conhece, né? E subi, porque a rádio ficava em frente à Praça Rui Barbosa. Subi correndo, cheguei na rádio e não conseguia falar, né? Porque eu fui correndo, literalmente. Quando eu cheguei lá, o Pelé, os caras, você tá gozando, não sei o quê. O Pelé, entrevistei o Pelé. Falei, o Pelé não dá entrevista agora, rapaz. O Pelé, aí, sem insistir, eles ouviram e meteram no ar, fazendo uma promoção total, que a rádio tinha entrevistado o Pelé antes de todo mundo. Isso é muito bacana, né? O jornalista sabe o prazer de um furo, né? Isso marcou na minha vida, né? Esse foi um dos momentos que foram marcantes. Eu tive grandes momentos, né? Tanto na televisão, com reportagens emocionantes, matérias fantásticas. Então, e no rádio também, grandes momentos. Eu tinha um programa musical com diversidade, né? de quadros no programa, fazia tudo, né? Que era um dia emocionar, até eu me emocionava, né? Eu tinha um quadro que contava a vida das pessoas, então eu interpretava uma história, né? Lógico, com nomes, com pseudônimos, fictícios, né? Fictícios, né? Mas eram histórias reais. Eu tinha carta para 1 ano de programa. Aquilo parava a cidade para ouvir. Era fantástico. E eu tinha um quadro que era Estilo da Porta Esperança, do Silvio Santos, que ajudava as pessoas. O rádio era um meio das pessoas ajudarem as outras. Então, as pessoas escreviam cartas, iam no programa, com fatos que me emocionavam o tempo todo. E que as pessoas que estavam ouvindo davam ajuda àquelas que estavam pedindo, né? Então, eu consegui de tudo que você imaginasse. Eu não consegui automóvel, mas de tudo. Era impressionante. E eu conduzia o quadro, né? E a satisfação que isso dá é muito bacana, né? Ah, fantástica. Realmente, isso é felicidade. Felicidade quando você pode fazer algo de útil, pode ajudar alguém, ou pode ser útil naquilo que você faz. É uma coisa realmente marcante. Daqui a pouquinho a gente continua contando toda a sua história, tá? Obrigado. O programa Memórias do Poder Legislativo vai para um breve intervalo. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o advogado e jornalista Marcelo Gonçalves. Marcelo, no bloco anterior ficou muito claro seu amor pelo jornalismo. Como é que a política te conquistou? Eu antes de qualquer coisa, eu fui líder estudantil. Na época de colégio, de ginásio e colégio, antigamente, né, que era 2º grau, eu fui eleito presidente 3 vezes seguida do Centro Cívico. Não existia diretório, porque no período anterior, né, militar, não tinha mais diretórios. Foram todos extintos, né? Não podia formar diretório e não podia fazer. Era Centro Cívico, a única coisa em colégio, né? Então, eu fui eleito 3 vezes presidente do Centro Cívico. Depois, então, era um início meu até, uma política, não é partidária, mas era uma política estudantil, né? Isso aí foi, eu tinha isso na veia, né?
Já de cara fui trabalhar aos 11 anos num sindicato. Então essas coisas todas foram formando a minha personalidade pública ou profissional ou coisa parecida. Aí o rádio me deu notoriedade, me deu popularidade, né? O rádio, a televisão, mas o rádio em primeiro lugar. O rádio era muito forte, né? Na década de 60, 70, vinha já forte. O interior tem isso até hoje, né, com rádio. Mas o rádio ainda tem espaço, né? Sim. Tudo se transforma, a tecnologia, tudo, mas vai mantendo essa... Cada veículo de comunicação, né? A internet hoje é um componente a mais, o rádio vai estar na internet, o livro vai estar na internet. Às vezes o pessoal acha que isso vai acabar, não vai. Pelo contrário, vai tudo ser canalizado num veículo só para chegar até a população, né? Mas isso tudo ajuda, contribui para melhorar a comunicação. Mas aí, para o rádio, eu comecei a ter um certo destaque profissional. Isso aí também vai ajudando. E o que fez isso? Eu fui escolhido pelo PMDB, que estava sendo formado, para ser um candidato nas eleições de 82. Foi aquela eleição que o Montoro ganhou, não é? Foi a primeira eleição depois da abertura do regime, não é? Então, foram me convidar, os representantes do partido, me intimar. Não, você é candidato. E na época eu tinha uma possibilidade de vir para São Paulo trabalhar na Globo. O senhor estava com 25 anos? 25, 82, mais ou menos isso, 24. Eu acho que eu fui vereador com 23, 24, uma coisa assim, mais ou menos. Acho que é isso, né? Não dá para fazer imediatamente a conta agora, mas é mais ou menos isso, né? De 23 a 25 acho que eu tinha. Aí me convidaram para ser candidato a vereador e o Zé Maria de Aquino, que era um amigo que eu tenho até hoje em alta conta, não é? Ele era da revista Placar. Ele tinha ido para a Globo para ser chefe de reportagem do Departamento de Esporte da Globo. Aí ele falou, eu vou te trazer para São Paulo, tal, aquela coisa toda, né? Você quer trabalhar aqui? Só que nesse período, eu estava já candidato a vereador em Rio Preto. Aí foi quando eu saí candidato a vereador. Aí eu fiquei num dilema, né? O que eu faço? Aí todo mundo não deixaram eu renunciar à minha candidatura. Porque fizeram a convenção, eu falei, eu não vou na convenção. Fiquei fazendo programa na rádio no dia da convenção. Fiquei fazendo programa, nem apareci na convenção. Lançaram meu nome, aprovaram e a imprensa divulgou que eu era candidato. Eu fiquei numa situação, quando assumo um compromisso, para não ficar mal, eu falei, não, Zé, eu vou ser candidato. Se eu não ganhar, eu não vou fazer campanha. Eu vou trabalhar com você. Tá bom. Eu não fiz campanha, não fiz nada e ganhei a eleição. Porque eu estava esperando não ganhar para... Como eu ganhei... Vir para São Paulo. Como eu ganhei, eu assumi a Câmara, acabei sendo reeleito. Aí depois fui... no segundo mandato, o Almino Afonso me convidou para ser candidato no PDT, que ele estava ainda, ele estava saindo do PMDB, ele não foi com aquele pessoal o Covas, o Montoro, todos aqueles que foram fundar o PSDB, e ele foi para o PDT para ser candidato a governador. E me chamou me dava legenda. E o Roberto Hollenberg, na época, foi deputado federal, foi secretário de governo, tudo do Quércia, ele queria que eu fosse candidato no PMDB, e ele era um dos homens fortes do PMDB. Só que os deputados da cidade, que eram do PMDB, regionais, não queriam que eu fosse candidato, né? Porque sabia que não deixavam dar legenda para mim. Então, por isso que eu acabei aceitando o convite do Almino. Eu falei, bom, eu vou. O Almino Afonso, que foi uma pessoa muito importante também na política, né? Que eu tenho uma grande admiração, um grande homem público. Ele me convidou e eu acabei não ficando no PMDB e fui ser candidato pelo PDT e fui eleito. Também tive a maior votação do partido naquela época, com votos só de Rio Preto praticamente, ou algumas cidades em voto que ficaram sabendo que eu era candidato, porque minha campanha foi muito simples, né? Eu não tinha nem condições de fazer um trabalho de publicidade da minha campanha, porque o meu salário é salário de radialista, você sabe que não é grande coisa, né?
Como é que foi, assim, tão novo, claro que com uma semente da política que veio lá dos 17 anos, 16 anos, mas assumir ali uma cadeira, como é que foi essa experiência toda? Olha, foi uma experiência valiosíssima. Eu acho que todo cidadão, às vezes aquelas pessoas que não compreendem muito o papel do político, deviam ser candidatos a algum cargo para eles sentirem como que é. E outra, e é um direito de todo cidadão, não é? Todo cidadão tem que participar, não pode se omitir também. Se você quer melhorar a sua comunidade, o seu país, o seu estado, eu acho que você tem que contribuir de alguma forma, não é? Se você puder ser um representante público que vai lutar pelo bem comum e você tem essa oportunidade, eu acho que todo cidadão deveriam fazer isso. Porque é uma experiência fantástica. Você tem um relacionamento com o outro ser, com a sociedade, enfim, isso é muito rico. E além disso, a oportunidade que você tem de servir. Porque é realmente isso. Esse é o papel do político, do representante público. É servir. Você vai lá para ajudar a melhorar, porque a única forma de você fazer as transformações sociais é através da política. A política é o canal para isso. Ela é muito importante. Às vezes as pessoas criticam a política porque a política é feita pelos homens, né? Então, são os homens que são responsáveis por isso. Isso não pode ser confundido com a política, que é uma ciência social fundamental para a vida humana. Então, foi uma experiência muito importante. Eu sou um apaixonado pela política e apaixonado pela minha profissão de jornalista. Às vezes há o conflito, evidentemente, né? A gente costuma dizer do popular, que às vezes eu era estilingue e passei a ser vidraça, né? Eu me lembro muito bem da minha mãe até. Eu tive, no primeiro mandato meu de vereador, né? Antes de ser vereador, um jornal que é o mais importante de Rio Preto, Diário da Região, fiz uma matéria de página inteira no Dia da Cidade, que me chamou de O Namoradinho da Cidade. Fez uma página inteira, né? Só elogios, né? Falando da minha vida, né? Profissional e tal, que eu era o namoradinho da cidade. Porque eu fazia uma abertura no programa, chamar a cidade de Rio Preto, minha doce namorada. Então, eles me chamaram de namoradinho da cidade, eles que deram esse título para mim. Fizeram uma página inteira. Então, eu estava na mídia, né? Que, fora o meu trabalho ali específico, né? Então, eu tinha muito espaço. Aí eu virei vereador. Um dia tinha uma polêmica na Câmara, eu não atendi em determinados grupos e me criticaram e tal, não sei o quê. Saiu uma matéria que não foi muito boa para mim, né? Mas eu tinha minha consciência tranquila, era a minha posição. Eu chego em casa, minha mãe com o jornal na mão chorando. Até me emociona, sabe? Porque ela estava acostumada a ver só elogio para mim. O namoradinho da cidade. Aí ela viu o filho dela sendo criticado, e eu injustamente ainda, né? Aí eu expliquei para ela, falei, mãe, a política é assim. Eu aceitei. Então eu tenho que entender e submeter essas coisas. Mas isso acontece por quê, mãe? Porque eu estou contrariando outros grupos que eu não vou afrontar a minha formação, os meus princípios. O senhor não precisa ficar triste, não precisa chorar. Ela entendeu? Ela entendeu, mas ela não queria ver o filho dela. Claro. Ela só via o filho dele, um namoradinho da cidade, um cara badalado, né, profissionalmente. E você viu o que fez a política. Aí começou a me deixar até meio triste, né? Mas com o tempo eu fui cumprindo o meu papel. Minha mãe foi se acostumando a isso tudo, mas esse foi um fato logo de cara que foi um choque para mim. Doeu. Doeu. Eu saí de uma vida e entrei numa outra que tocou minha mãe, entendeu? Não tem importância, mas isso foi o impacto de eu ter entrado na vida pública. Mas mesmo assim eu enfrentei todas as adversidades que eu poderia ter e cumpri o meu papel, porque era uma coisa que fazia parte do meu ideal, embora
às vezes a gente frustra, né, esse ideal, porque a política ela ainda precisa ser muito aprimorada pelos homens, né, para a gente poder atingir o ideal de cada um. Mas eu não me arrependi de nada que eu fiz, pelo contrário, eu sou muito grato a tudo e o que a política me deu, em experiência, em vivência. Para mim foi realmente muito gratificante tudo que eu fiz na política. Só para a gente não perder o gancho, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre a mídia e a política, né? Você teve dos dois lados ali, como você disse, era estilingue, passei a ser vidraça. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação. É uma relação muito delicada, porque o jornalismo, a mídia, né, aquela história que a gente tem no jornalismo, se o cachorro mordeu o homem, não importa, né, não é motivo de matéria ou de destaque. Mas se o homem mordeu o cachorro, né? Então, quer dizer, mais ou menos essa questão que a mídia quer cobrar do homem público e às vezes cobra sem entrar em detalhes, sem se aprofundar por que daquilo, né? Eu acho que muitas críticas que se faz, muitas, são procedentes realmente e a mídia ela faz um papel muito importante de fiscalização também, de defender a população, né? O eleitor, o cidadão. Eu acho que é importante a fiscalização dela e aquilo que ela transmite. E uma coisa que eu vejo que é muito importante, porque ela também não tem muito tempo, né? É tudo muito resumido, tudo muito objetivo. E às vezes o que passa para a população não é aquilo que, na sua essência, não é a verdade pura dos fatos. Às vezes a imagem fica ruim porque o que vai para ele é o resultado só, o que vai para um cidadão, né, é o resultado de um fato, de uma notícia, mas sem maiores explicações. Até porque a mídia não tem espaço para isso, né, para falar com mais detalhe, com mais conhecimento profundo, maior das coisas, né? É tudo muito rápido e agora cada vez mais isso, né? Aqueles jornais que tinham matérias de página inteira, isso não pode, não tem mais, né? Então não se explica muito as coisas, né? São muito objetivas. Então às vezes ficam algumas coisas não que são distorcidas, mas que ficam injustas, né? Na imagem que se passa aquela informação. Então eu vejo isso aí, essa dificuldade até de algumas coisas. E algumas coisas todo mundo tem opinião, né? O jornalista também tem opinião. Então, quando ele coloca a opinião, e cada órgão tem um estilo, quando ele passa a informação objetivamente, né? Só objetivamente, sem dar opinião, ou sem comentar, ou sem conduzir a verdade dos imparcialidade, fatos, né? Com né? Imparcialidade. Então, mas isso vai acontecer sempre, né? Porque isso faz parte, né? Da própria atividade e do próprio homem, né? Então esse conflito é o que mais pega hoje para quem está do outro lado, né? Está como vidraça, está na coisa pública. Quando a informação não é do jeito que ele quer, né? Mas às vezes ele vê que alguma coisa causou uma distorção naquilo, na visão dele. Então esse conflito sempre vai existir, vai ser difícil. É que uma vírgula, às vezes, no lugar errado muda tudo, às vezes né? uma vírgula, ou uma interpretação do próprio jornalista de um fato qualquer, né? Que nem essa notícia que saiu no jornal, né? Eram colegas meus que fizeram a notícia mesmo, né? Mas eles fizeram a matéria da forma que eles escolheram, né? A matéria. Só que a minha mãe não sabia o motivo pelo qual, porque eu tomei uma posição assim, assado, né? E não tem como você explicar. O jornalista não vai explicar isso, ele vai dar o resultado do fato, né? Vai dar a informação do jeito que ela aconteceu, né? E depois então, de tudo essas isso coisas que é ruim para quem está do outro lado, né? Quem é vidraça, ou quem é político, ou qualquer coisa, tem um cargo público qualquer. Né? Depois do que aconteceu, você esteve com esses seus amigos? Os colegas de profissão que escreveram? Eu falo, mas Marcelo, não tem espaço, não dá, não sei o quê. Aquelas desculpas mesmo, né? Eu tenho até outra história dentro do jornalismo, né? Que foi um jornal norte-americano que colocou o falecimento de um determinado cidadão americano, só que o cidadão não tinha morrido. O cidadão foi ao jornal e falou, não, eu quero que vocês desmentem amanhã que eu não morri, que eu não sei o que. Ele falou, não, desmentir nós não podemos.
Você sabe que tem isso no jornalismo. Me desmentir nós não podemos. Nós vamos falar que o senhor nasceu amanhã. Então, o senhor está vivo porque o senhor nasceu. Mas nós não podemos falar que o senhor morreu. Porque nós já demos a notícia e não vamos desmentir. Mas isso até em forma de brincadeira que a gente fala isso. Mas, a gente brinca que matou alguém. Que matou alguém e tal. Mas não que realmente isso... o que o jornalista... Hoje a gente vê o jornalismo mais aberto, né? Hoje tem ouvidoria, enfim, tem profissionais que dentro das próprias redações, que ajudam a ter uma ética diferente, né? Então, daqui a pouquinho a gente continua com a trajetória política e também jornalística. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o advogado e jornalista Marcelo Gonçalves. Marcelo, vamos começar esse bloco falando então da sua vinda para a Assembleia? Eu fui eleito deputado pela primeira vez em 1990. Eu fui vereador de 82 a 90 em São José do Rio Preto, né? Foi a minha escola, né? Eu acho que o Legislativo Municipal é a grande escola. E em 90, o ano de 90, eu fui eleito deputado, tomei posse em março de 91 e fui até na véspera, eu fui vereador em Rio Preto, dia 14 de março. E vim para a Assembleia, onde eu tive o meu primeiro mandato, e em 94 eu fui reeleito e tive a oportunidade de ser secretário do governo Mário Covas. Fui eleito pelo PTB, o primeiro mandato foi pelo PDT. 2 anos após, eu ingressei no PTB e aí fui reeleito pelo PTB e fui até o fim e sou do PTB. Então, a minha trajetória, eu participei de várias comissões importantes aqui, Comissão de Direitos Humanos, de Constituição e Justiça e outras comissões. Inclusive, fui relator de uma CPI que investigou a violência contra adolescentes, crianças e adolescentes na capital. Crianças e adolescentes na capital e que eu tive aí um relatório que ocupou um espaço importante aí na mídia, né? Porque foi um relatório praticamente que levantou os problemas na época, que até hoje, quando se faz algum trabalho a respeito, eu vejo que foram dados, inclusive, daquela época. Que foi na mesma linha que nós seguimos no relatório. Foi um trabalho muito importante que eu fiz aqui na Assembleia, entre outras coisas, entre outros projetos e tal, que eu tive. Então, eu de 91 a 99, eu tive o privilégio e o prazer de ser deputado nessa casa, que me deu muita alegria, muita honra e me deu muita experiência. Nesse período, o jornalismo ficou totalmente para trás. Eu ainda cheguei a trabalhar até, mesmo em Rio Preto, eu conciliava a Câmara com a minha profissão. Mas aqui eu vim, no primeiro mandato, eu ainda fiquei trabalhando na Record. Eu fazia horários que eu não competia com horário que não eram compatíveis com a minha presença aqui na Assembleia, né? Então, eu fiquei até 95 na Record, 95, quase 96, que depois eu fui secretário, precisei deixar. Mas eu participei, quando eu pedi demissão, eu falei com a direção, me procurou, da Record na época, e pediu para eu participar do Record em Notícias. Eu era deputado, depois secretário, e participava como debatedor. Era um programa que o Hélio Saldo, que foi deputado aqui na casa, fez, né? Era conhecido carinhosamente como o Jornal da Tosse. Era muito tradicional na televisão brasileira, né? Foi, acho que, o primeiro jornalismo nacional de debate na televisão. Que era todo dia tinha debate. O Serra foi revelado lá, o Arnaldo Faria de Sá, vários outros deputados saíram, a gente fala, saíram do programa. Por que saíram do programa? Porque eles, através do programa, eles conseguiram a eleição
O próprio Hélio Ansaldo, que era o apresentador, veio a ser deputado, porque ele era o homem do jornal da tosse, né, que era o Record e Notícias. Depois o Murilo Antunes Alves, que eu participei durante muito tempo ao lado do Murilo. O Menegatti era fazia par com o Murilo, né, na apresentação, e eu também participava dos debates. Marcelo, vamos falar um pouco mais sobre a vida parlamentar aqui, os projetos apresentados, o que mais te marcou? Olha, eu tive grandes momentos aqui, grandes momentos. Teve até um momento de muita emoção, que foi a presença do Mandela aqui. Eu tive a oportunidade de fazer uma saudação ao Mandela, dei até um presente de um quadro de um pintor de São José do Rio Preto, Daniel Firmino, um primitivista de alto nível, né? E aquele foi um grande momento aqui na casa, né? A presença do Mandela foi talvez um dos mais emocionantes, né? A casa também cedia sempre aí, né? Acolhe alguns velórios importantes, falar do Ayrton Senna, né? Que eu tive a oportunidade de ser designado pelo Vitor Sapienza, na época era o presidente, para acompanhar a família aqui. Foram grandes momentos. Agora, em trabalho legislativo, eu tive também muita coisa importante. Esse mesmo da CPI, que eu fui o relator que investigou a violência contra criança e adolescente no Estado. Eu tive alguns projetos, recentemente o governo federal, né, o governo da Dilma, e teve uma lei que obriga a dar transparência dos impostos pagos nos produtos aos cidadãos. Eu fiz em 93 um projeto aqui na Assembleia que foi aprovado, depois eu tive problema para a aplicação, tive um lobby muito grande do setor empresarial que achava que ia prejudicá-los, porque o que eu queria? Transparência, direito do cidadão de ter informação de quanto ele paga de imposto. Ele paga o imposto e não sabe nem o que ele paga. Seria já na embalagem. Hoje eu trabalho no PROCON, eu sou diretor de Relações Institucionais do PROCON, da Fundação PROCON, e a gente está todos os dias mais ligados, intimamente ligados ao direito do consumidor, né? A lei Então, uma das coisas mais importantes que se tem no direito do consumidor é a informação para o consumidor, de tudo que ele está pagando, que ele está comprando, da informação sobre o produto, da forma de pagamento, tem tudo. E eu queria que colocasse já naquela época que os impostos fossem também colocados claramente para o consumidor, né? Quanto ele pagar de imposto. Às vezes o produto custa X, mas ele não sabe quanto ele está pagando de imposto ali. Então, era uma questão também de cidadania, né? De informação para o consumidor. E eu não consegui fazer esse projeto ser aplicado, mesmo sendo aprovado aqui na casa. Mas tive muita dificuldade. Agora, recentemente, aqueles mesmos opositores ao projeto, na época, diziam que eu ia expor o comerciante, né, o fornecedor ou o empresário. Mas era uma coisa tão clara, né, o cidadão saber o quanto se paga de imposto, que esses mesmos hoje, né, vieram a elogiar o governo pelo projeto que fez de transparência e informação ao consumidor do quanto ele paga de imposto. Esse foi um dos trabalhos. Eu criei o bombeiro voluntário no estado de São Paulo, porque esses bombeiros que não são profissionais, né, militares, não poderiam trabalhar. Então eu fiz uma legislação para bombeiro voluntário, que posteriormente foi passado ao bombeiro civil, que depois aperfeiçoaram o projeto. Mas foi o primeiro caminho para hoje as empresas, hoje tem um trabalho muito grande de bombeiros profissionais civis, né? Antes era só militar. Então esse projeto deu origem a tudo isso, criou um campo de trabalho muito grande aí. E também, na maioria dos países, o bombeiro voluntário é maior do que o bombeiro oficial, né, que pertence ao Estado, às vezes, o bombeiro profissional. São os voluntários, que se formam voluntários para contribuir, colaborar em momentos que há necessidade de atuação, né? Então, esse foi um dos projetos. E tem muitos outros, a educação especial. Eu queria transformar em lei, até na época a secretária da Educação, a Rosane Neubauer, era contra, porque achava que era o Estado que tinha que fazer, mas eu queria provocar o debate, queria fazer. Eu fiz um projeto que foi aprovado na casa. Aí o governo foi obrigado o Covas mesmo, foi obrigado a vetar, porque ela não queria, porque ela que queria lançar, ela que queria fazer o debate,
mas era para dar atendimento especial às pessoas especiais da época, que não tinham, né? Pessoas que tinham todo tipo de deficiência que precisava estudar e que não era contemplada com a lei, não tinha amparo da lei. Então, essa lei foi uma lei que eu fiz. E várias outras, né? E outras coisas que o deputado não é só legislador. Embora a Constituição queira que o deputado seja legislador e fiscalizador, hoje o deputado é exigido pelo seu próprio eleitor a tudo. Quer que ele leva benefícios para a cidade dele, para a sua região, quer que ele trabalhe de toda a natureza. Então, às vezes as pessoas acham que o deputado vem aqui só para fazer leis. Não é. É a obrigação, é o dever do deputado fazer leis e fiscalizar, mas ele acaba sendo um representante da população em todos os reclamos, em todas as reivindicações. Então, o trabalho legislativo, ele transcende o seu dever constitucional e presta um grande serviço. Por isso que é muito importante. Aliás, nós só temos democracia porque existe o legislativo. Para mim, é a instituição mais importante que tem, porque é ela que valoriza, que oficializa e que dá a existência da democracia. Marcelo, como é que foi a sua entrada e a sua experiência como secretário estadual de esporte? Também é muito, muito importante, foi muito rica para mim, porque é diferente de ser legislador, né? Você executa. E outra coisa que a gente costuma dizer que o deputado ou o legislador, de uma maneira geral, o vereador, pedem também para o vereador, e isso não é muito diferente do deputado, que faça obras no seu estado, no seu município, no seu bairro, na sua comunidade. Então o vereador lá, a maior demanda de um vereador hoje são pedidos que competem ao executivo. Mas se ele não ajudar o seu representado lá, ele certamente vai frustrá-lo, né? Então ele acaba também ajudando, fazendo esse papel. Então costuma-se dizer que nós não temos a caneta, então a gente não consegue fazer as coisas. Tem que pedir para o executivo, tem que depender do executivo. Então, quando você entra no executivo, você tem um poder um pouco maior, embora a gente saiba... Você tem a caneta. Você tem a caneta. Então, você consegue se realizar um pouco mais nesse aspecto, entendeu? Você consegue se realizar um pouco mais. Foi muito importante, eu gostei, uma experiência valiosíssima, tanto é que depois, quando eu saí da Assembleia, eu fui presidente da Imurb, que é uma empresa de urbanismo municipal de Rio Preto. Eu fui presidente da Imurb também, depois não quis mais cargo público, não assumi, voltei à minha vida profissional e tudo mais, mas a experiência de secretário me ajudou muito também a ter esse outro convite para ocupar um outro cargo público no Executivo. Então, o Executivo é uma experiência interessante, muito importante, mas ele te realiza nesse aspecto, né, de você ter condições de fazer aquilo que talvez até o seu eleitor gostaria que você fizesse, né? Porque aí você tem um outro aspecto. Não vamos contar aí que também tem as dificuldades, né, de leis, de condições para se realizar aquilo, mas de qualquer forma você consegue realizar, você tem uma outra forma de atuar. Marcelo, quando você acha que foi o seu auge na carreira política? Teve algum momento que te marcou mais, que te deixou mais satisfeito? Olha, todas as eleições, eu ganhei todas as eleições que eu disputei de vereador, depois de deputado, depois eu não tinha mais fôlego, vamos dizer assim, não tinha estrutura para continuar a vida pública. Eu me afastei, precisei afastar do rádio, né? Isso aí também me tirou do contato direto que eu tinha com o eleitor. E eu não tinha uma estrutura, porque é muito difícil para quem se elege, para manter o cargo, não é fácil. Você tem que montar uma estrutura que infelizmente, as pessoas não entendem isso, é cara. Isso precisava mudar, inclusive as eleições são muito caras. E isso aí é injusto porque as pessoas que não têm condições e não têm estrutura para isso, não têm o direito de serem um dia um grande deputado, um grande vereador, ou um grande senador, ou qualquer outro cargo, mesmo no executivo, né? Então, é muito difícil você manter a vida pública. Então eu perdi o rádio, que era o que me dava isso, que me dava esse contato com o eleitor, e eu precisei me ausentar da cidade. Você se afasta.
Então isso aí me deu muita dificuldade para continuar a manter o meu cargo de deputado. E até porque no último ano que eu não fui eleito, em 98, foi a eleição de 98, eu nem fiz campanha, eu fiquei em casa. Eu estava tão frustrado porque eu não tinha nada, eu tinha nem dinheiro para fazer santinho, né? Eu fiz a minha campanha com o salário que eu ganhava aqui, que na época nós ficamos 8 anos sem um tostão de aumento. E a gente ganhava, eu vou até dizer, R$ 4.125 era o dinheiro que nós recebíamos, líquido. Eu tinha que me manter em São Paulo, tinha que manter todo o trabalho, que também não é fácil, tinha que ter um escritório regional lá para atendimento, que as pessoas queriam falar com você, às vezes você não estava lá, mas que faziam um trabalho para mim. E tudo isso era caro. E eu não conseguia, então era com o meu salário. Política Então, ainda volta na sua ficou, vida? Ficou muito difícil para eu continuar na política sem uma estrutura maior que eu não consegui. Porque eu tinha o rádio como base disso, né? E eu tinha perdido isso. Então, ficou difícil. A política ainda volta? Olha, eu não sei. Eu quero ver se melhora um pouco a política, não a política, a essência da política, não, né? Esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito delicado, mas eu acho que é importante que, quem sabe, a gente, as campanhas melhores, seja diferente, parece que estão querendo discutir aí, fazer campanhas de forma diferente, porque todos esses problemas que está havendo aí, tudo isso que está acontecendo, de Lava Jato, disso, aquilo, por que foi criado? Para se manter no poder, porque senão não conseguia manter no poder, precisava de dinheiro, precisava ter estrutura. Então, isso aí tem que acabar. O sistema de eleição, ele é totalmente equivocado. Ele não é democrático. Não é democrático. Então, se mudar esse sistema e ajudar a ter campanhas diferentes, né? Campanhas populares, mas que todos tenham a mesma oportunidade, eu acho que vai ser muito bom. Eu, por enquanto, eu gosto da política, continuo acompanhando a política, tenho muitos amigos, continuo torcendo pelos amigos, ajudando os amigos. Eu tenho uma ligação muito forte com o Campos Machado, que é o deputado que eu tenho uma grande admiração. Eu desconheço, com toda honestidade, eu convivi com grandes homens na política, com grandes deputados, parlamentares e do próprio executivo. Eu desconheço alguém que tenha uma paixão pela política, dedicação à política, igual o deputado Campos Machado. Eu tenho por ele um carinho, um respeito, uma admiração muito grande, uma gratidão, porque ele sempre foi meu companheiro, meu amigo, meu parceiro. Então eu queria dizer que na minha vida pública o Campos Machado foi muito importante. Então eu quero prestar essa homenagem a ele. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu, Marcelo? E obrigado a todos e por essa oportunidade que me emocionou e que me honrou bastante. Que bom, a gente que agradece. Muito obrigado. O programa Memórias do Poder Legislativo termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.